Shalom. Capítulo 4 do livro Deus Não Existe, Eu Rezo para Ele Todos os Dias, de Jean-Yves Leloup. Orar. É possível não acreditar nos deuses do tempo, deixar em nós um espaço livre e entrar no aberto. É essa relação com o mais silencioso, o desconhecido, o segredo do nosso ser, que constitui a própria essência da oração. Existem formas variadas de oração. A mais conhecida é a prece que pede alguma coisa. Alguém que não tem, pede a alguém que supostamente tem. Alguém que não sabe pede a alguém que supostamente sabe. Alguém que sente a falta ou a impermanência de sua existência pede a alguém que supostamente é. Mestre Eckhart falava desse Deus a quem pedimos, incessantemente, sem cansar, como se ele fosse uma vaca leiteira ou uma grande mãe. Alguém que está aí para suprir os grandes bebês lactentes e os impotentes que somos. No entanto, está escrito: pede e serás atendido. Isso pode ser verificado. Colocar-se em um estado de demanda é também colocar-se em um estado de receptividade e acolher aquilo que nos é dado. Saber e ousar pedir. Deus não tem necessidade das nossas preces, mas as nossas preces nos aproximam dele. O pedido é uma farpa na nossa autossuficiência. Nós nos tornamos vulneráveis ao outro e nessa vulnerabilidade nosso desejo desabrocha. O pedido já é uma resposta. No entanto, se nada preencher esse desejo, um não sei o que o acalmará e o conduzirá. A oração do louvor é sem dúvida sinal de maior maturidade. Não se trata mais de apenas mendigar ou pedir, mas de oferecer e dar. O louvor é uma resposta da flor ao sol. Ela se abre. Nessa abertura da boca e do coração, uma alegria muito particular pode ser vivenciada e cantada. A oração do louvor, simples obrigado, oração de graças ou júbilo do ser, dá testemunho de uma realização da nossa humanidade. Nosso ser relativo verdeja na pura luz, dizia Mestre Eckhart. Por favor, obrigado, oração de pedido, oração de louvor, é o alfabeto, o beabá da polidez que ainda hoje ensinamos às crianças. Orar é ser cortês com a vida, saber perguntar-lhe da maneira correta, saber agradecer-lhe. Também é preciso saber pedir perdão. Pedir já é difícil, é reconhecer-se na sua carência. Pedir perdão é reconhecer-se nas suas carências, esses limites que nós acrescentamos aos nossos limites, essas recusas de amar que nós acrescentamos às nossas dificuldades de amar. É preciso saber pedir perdão à vida. Pedir perdão por sermos tão lentos em acreditar que o infinito possa desabrochar, fluir de si mesmo nos estreitos limites nos quais nos encontramos. Muitas vezes eu peço perdão a Deus por não ser feliz, por estar triste, insuportavelmente triste, sem razões e até mesmo sem angústias,
um não sei o que gostaria de pôr término a isso ou abortar-se. Perdão por não amar a vida na forma limitada e corporal que me é dada, com seus anos que marcam meu rosto de rugas, que fazem meus passos mais pesados, que me fazem perder a memória do riso que suavemente murmura nas fontes, que faz pulsar o sangue e que agita com algumas alegres sacudidelas esse baixo mundo. Por favor, obrigado, perdão. 3 palavras ensinadas às crianças que são conjugadas e rezadas de 1001 maneiras. E em seguida, há algo mais doce e também mais forte que os antigos chamavam de adoração. Simplesmente estar lá, de todo o seu corpo, de todo o seu coração, de todo o seu espírito. Estar aqui, ser aqui, deixar ser o ser que me faz ser e estar aqui. Deixar que ele tome um lugar, oferecer-lhe o meu corpo, meu assento, o tapete de todos os meus sentidos e, enfim, experimentar-me como sendo a morada do silêncio, uma casa para abrigar o vento, respirar na sua presença. É verdade que essa prece não se aprende nos livros nem nas conferências e que eu tive a oportunidade de recebê-la como um dom. Orar é respirar, dizia o Padre Serafim. Quando você está com alguém, você não pensa nele, você está com ele. E ele continuava: orar é estar com o vivente da sua vida. Isso é bom para você e isso também é bom para o bem-estar de todos, pois nada é ou está separado. A melhor coisa que você pode oferecer à miséria do mundo é o seu bem-estar. Cuide desse pedaço de universo que está ligado a tudo o mais que você é. Você não tem o poder e, sobretudo, você não tem o direito de mudar os outros. Você tem o direito e o poder de transformar-se a si mesmo, de cultivar a sua vinha, de fazê-la carregar os frutos para a sua própria alegria e a alegria de todos. Orar sopro a sopro, tua vida criada totalmente próxima. Tua vida incriada é o cântico dos cânticos, o beijo no qual Moisés adormeceu. É claro, essas são imagens, mas é através de tais imagens, orar como uma montanha, orar como um oceano, orar como uma árvore, como um pássaro, que o Padre Serafim me iniciou na oração do coração. Antes de querer orar como um homem ou como um anjo, eu deveria ao menos saber orar como um tronco de árvore ou como um animal. O homem é o lugar onde o universo toma consciência de si mesmo. Mais ainda, é o lugar onde o universo ora, onde ele pode, com atenção, reconhecer a foz e a nascente do movimento da vida que nos atravessa. Orar é ligar-se à sua origem e ao seu fim, mergulhar no rio e saborear os frescores da fonte e as vastidões do oceano. Podemos não saber para quem oramos nem por que oramos. Isso não é razão suficiente para se tolher de orar. A rosa floresce porque ela floresce, sem porquê, escreveu Ângelo Silesius em O Peregrino Querubínico. O homem ora porque ele ora, sem porquê.
é o seu próprio ser que floresce, e o seu perfume levado pelos ventos dará sua fragrância aos asilos esquecidos onde o homem morre e se entedia. Talvez seja um pouco poético demais colocar as coisas dessa maneira. Deveríamos falar como Teilhard de Chardin ou Shri Aurobindo. Ondas positivas que se propagam e melhoram o futuro do mundo. Alguns poderiam até mesmo quantificar e medir as ondas que emanam de certos cérebros em estado de meditação ou oração. Mas a qualidade de uma oração, assim como a qualidade de um amor, não são mensuráveis. Ora, rezar é meditar com o coração. Eis que de repente você é alguém, disse Claudel ao sair da igreja de Notre-Dame de Paris. O que aconteceu? Nada. Deus é sempre Deus. Ele é sempre nada do tudo cuja causa é Ele. Não há outra realidade a não ser a realidade. Nada mudou, apenas o coração de um homem se abriu. É inerente ao coração dizer tu, você e não vós a todas as coisas. O princípio, a origem dos mundos, torna-se um você. O Deus dos filósofos e dos eruditos torna-se então o Deus daqueles que oram. Não falamos com a nossa causa primeira, com nossa fonte de referência. Falamos com nosso Pai. O real é sempre o mesmo, mas a linguagem para falar desse real mudou. De agora em diante, essa será a linguagem do coração, a linguagem da oração. Após ter vivido um estado próximo da morte, em que não subsistia nada da personalidade a qual tínhamos o hábito de identificá-lo, Ramana Maharishi, o grande sábio advaitista da Índia contemporânea, partiu rumo à montanha de Arunachala, deixando essas poucas palavras à sua família. Não se preocupem com nada. Estou subindo rumo ao meu Pai. Tendo partido em direção ao silêncio da montanha, ele permaneceu sentado durante um longo tempo na penumbra das cavernas, sempre em silêncio, harmonizando seu sopro ao grande sopro da vida. Mais tarde as pessoas vinham de todos os lugares do mundo simplesmente para vê-lo. Ver alguém que fazia apenas um com seu Pai, que vivia uma relação permanente, aquilo que nós chamamos de oração, com a fonte, a origem de tudo aquilo que vive e respira. Apesar de um câncer muito doloroso, Maharishi deu testemunho até o fim da sua vida de uma beatitude desconhecida e incompreensível para aqueles a quem a oração não liga ao próprio fundamento deste real que está sempre além daquilo que chamamos nascimento e morte. A oração não é propriedade dos cristãos. Oramos em todas as tradições. Nada é mais natural do que orar. Para um rio, orar é correr rumo ao mar. Para uma árvore, orar é elevar-se rumo à luz. O homem que não ora não é mais um homem na plenitude do termo. É como se ele estivesse castrado da sua dimensão mais essencial. Ele está separado das fontes vivas do seu ser. No entanto, orar nem sempre é recitar orações ou realizar este ou aquele ritual. Como disse Jesus à samaritana, não é nem sobre essa montanha, nem em Jerusalém, que vós adorareis ao Pai.
Deus não está em nenhum outro lugar a não ser em todo lugar. Não há terras santas ou lugares santos. É claro que pode haver homens e mulheres que santificam, através da sua oração, essa terra e esses lugares. Mas as terras, que às vezes arrogam-se o título de sagradas ou santas, em nome de uma antiga herança, tornam-se muitas vezes covis de descrentes ou de exploradores. Os verdadeiros adoradores, como o Pai os quer, devem adorar em espírito e verdade. Literalmente, é no sopro e na vigilância que eles devem orar. No entanto, apenas algumas mulheres, ou o feminino no homem cujo arquétipo é a samaritana, e alguns grandes anciãos conseguem realizar essa forma despojada de oração. Os homens comuns pedem palavras para ampliar seu sopro, palavras para poderem cantar juntos segundo os diferentes ritmos. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar, dê-nos palavras para dizê-lo, para pensá-lo, para acreditar, para amar esse ser que não podemos nomear e que tu chamas teu Pai. Faça-nos entrar conscientemente em relação com Ele, na intimidade que já compartilhas. Faça-nos compartilhar teu desejo, teus pedidos, teus louvores, antes de nos calarmos junto a ti e murmurarmos apenas no sopro o nome da presença que nos penetra profundamente e nos sacia, infinitamente próxima e sempre inacessível. Como orar? Como entrar em relação com um desconhecido? Mesmo que seja ele quem nos fundamenta, nós sentimos ainda mais a sua falta. Haveria palavras, pontes sobre o abismo que nos ligam a ele? Yeshua vai recorrer à velha escada que outrora serviu a Jacó, para unir o céu e a terra. Ele vai retomar todas as palavras essenciais da oração judaica, dispersas nos 5 livros, os velhos rolos de sabedoria, de cantos e de profecias, e através deles, ele vai retomar a oração de todos os homens e fazer uma escada. É a oração de todos os povos, de todas as nações, sabendo que ainda ignoramos a oração dos cães, dos gatos, dos asnos e das mais longínquas estrelas. O sol se levanta toda manhã, e enquanto ele se levantar, eu permanecerei de pé, com ele, com tudo, para orar.